Bom, boa tarde, sejam bem-vindos ao videocast ou podcast, como entenderem, Quinto Império. Hoje com uma versão especial, uma conferência com o nosso convidado, o mestre da Rose, e também como mediador da entrevista, o jornalista Fernando Correia. Muito obrigado, mestre. Obrigado. É uma honra, é um prazer, como dizia há pouco, tê-lo aqui hoje. Eu sei que veio a Portugal dar uma série de cursos, tem viajado pelo mundo inteiro e é realmente um prazer tê-lo aqui. Gostava de aproveitar a sua experiência de vida, o facto de ser um semideus. Eu vou-lhe explicar porque é que eu digo isto. Eu considero que todos nós, seres humanos, a capacidade divina que nós temos é de criar. É de criar. Aliás, o termo criador, com E, não criador, já Agostinho da Silva dizia que está relacionado com a etimologia da palavra poeta. E, portanto, o mestre é um criador, criou algo. Eu sei que não tem, como dizia Agostinho da Silva, se fosse barco não tinha jeito para ser rebocador, porque não quer discípulos, quer mas é formar mais mestres. E, nesse sentido, eu queria perguntar-lhe o seguinte. Para que é que serve a prática, aliás, para que é que serve a teoria se não for colocada em prática? Eu sei que utiliza muito este termo. Verdade. No mundo, cada vez mais, nós temos enredados por pessoas que só veem leis, só veem regras, só veem artigos. A teoria, muitas vezes, é uma praga, porque o que conta mesmo é quando nós colocamos as ideias em prática. Então, nós vemos, muitas vezes, os seguidores de um determinado culto escutando o sermão e concordando, acenando, mas quando saem dali, continuam exatamente iguais. E isto nos mostra que a teoria por si só não faz milagres. Isto também se aplica no mundo da profissão, das profissões, do treinamento. Pode ser das profissões, dos esportes, se você não der o treinamento, ou seja, se você não for à prática, a teoria em si não funciona. Vamos experimentar aprender artes marciais por teoria. Você tem toda a teoria, então está bem, vamos agora fazer um confronto. E não funciona. Então, nós acreditamos muito em pôr a mão na massa. É essa a nossa missão de vida, é a razão pela qual nós estamos aqui, não é? Neste teatro, não é? Exatamente. E você sabe que o ato de ensinar é a qualidade mais humana de todas. Dizem que uma outra profissão é a mais antiga, mas não acredite, porque professor está no sangue do ser humano. Você nota que qualquer animal aprende com outro animal, mas a tendência, o impulso de ensinar é tipicamente humano. Você ensina até quando não quer ensinar e até quando não gosta da pessoa, mas você vai lá e ajuda, você ensina. Quando um automóvel entra numa contramão, desconhecidos já ensinam a ele, gritando, você está na contramão. Ou se você está numa empresa e tem um colega indigesto e você não gosta dele definitivamente, mas você chega para ele e diz, isso aí que está fazendo está tudo errado. Já ensinou. Né? Nós ensinamos até quando não queremos, ensinamos até as pessoas de quem não gostamos. E por vezes aprendemos quando estamos a ensinar também. Não é? Docendo dicitur. Exatamente. Mestre da Rose, deixe-me dizer que para um jornalista, seja de que nacionalidade for, é muito bom ter esta oportunidade de poder conversar consigo, de poder fazer-lhe algumas perguntas e, sobretudo, de ouvir as respostas, que é isso que interessa ao leitor, ou ao ouvinte, ou ao espectador. Deixe-me dizer-lhe que, neste assunto sério, eu sei que, pelo seu método, o que se pretende é que o mundo mude. O mundo está em mudança. Mas o mundo só pode mudar se cada um de nós mudar. Este é que é o problema.
o homem é que precisa de mudança. Gostaria que comentasse isto. E esta é que é a solução também. Porque se queremos mudar o mundo, isto é muito fácil. É só mudarmos a nós mesmos e já mudamos uma partezinha, uma célula desse mundo. E, ademais, quando você se muda a si mesmo, é inevitável que essa mudança produza a mudança de todos os que orbitam em torno de você. Então, queremos mudar o mundo? É muito fácil, é só mudarmos a nós mesmos. E aí vem aquela velha grande questão, mas mudar o mundo, isto é uma pretensão um pouco exagerada, mas não é, porque nós não queremos mudar o mundo todo, nós queremos mudar o mundo no qual transitamos. Se cada um fizer a sua parte. Exatamente. Então, isto é como uma reação nuclear, porque se eu mudo a mim mesmo e, consequentemente, eu influencio umas 100 pessoas que estão à minha volta, que são os familiares, os amigos, os colegas de trabalho, meus clientes, fornecedores, prestadores de serviço. Então, toda esta gente nós influenciamos ao proceder à nossa própria mudança. E se cada um deles também reagir da mesma forma, a reação nuclear é de 1 para 2. Aqui nós fazemos um efeito de 1 para 100. Eu só lhe fiz esta pergunta, peço desculpa, porque o seu método ensina a mudança, ou tem como base a mudança. Foi por isso que eu comecei por aqui. Exatamente. Um dos livros que eu lancei aqui em Lisboa chama-se Mude o Mundo. Comece por você. Eu uso o você, me perdoem, porque o você, ele, na verdade, não é um tratamento tão familiar assim. E como a maioria sabe, é a contração de vossa mercê. Então, quando eu digo você, meu irmão, vossa mercê, meu irmão. Então, eu gosto do tratamento você. Dito por um brasileiro, você é doce. Mestre, olhando para a sua trajetória ao longo de tantas décadas, porque foi nos anos 60 que tudo começou, quais são, no seu entender, aquelas verdades que, digamos, permanecem constantes na sua vida? Verdades, você sabe que essa palavrinha me remete a Pôncio Pilatos, quando ele disse, quod est veritas? O que é verdade? Então, a minha verdade é diferente da sua, é diferente da de cada um de nós, e com o passar do tempo, essa minha verdade também fica obsoleta. Ela deixa de ser aquela verdade. A minha verdade aos 18 anos de idade era uma. Mirando a mesma circunstância, aos 80, tem uma cara completamente diferente. Então, diga-me uma coisa, relativamente àquilo que pensa, o método Rose existe para tornarmos pessoas melhores, a nossa versão mais brilhante de todos nós. Qual é o grande desafio que o método Rose encontra hoje em dia pela frente? Não vejo como desafio. Eu vejo é que há pessoas que simpatizam com a proposta, outras que gostariam de praticá-lo, mas não conseguem, e outros que não gostam. Como em tudo na vida. Como em tudo na vida. Portanto, nós vamos, à medida que os anos e as décadas passam, nós vamos trazendo as pessoas que pensam da mesma forma. E outras que vão chegando equivocadas. Ah, mas eu queria uma terapia. Sinto muito, não temos. Eu queria uma religião. Sinto muito, não temos. Então essas pessoas cruzam conosco, passam pelo nosso trabalho, mas não ficam. E outros que dizem, ah, mas isto aí era o que eu sempre havia pensado na minha vida, isto é super de acordo com os meus valores. Exato. E esses vão ficando, como é o caso de vários amigos que aqui estão comigo já há 30 e há 40 anos, seguindo os mesmos, as mesmas técnicas, os mesmos preceitos, o mesmo tipo de comportamento,
que é uma coisa que para nós é fascinante, porque o que o ser humano precisa aprender, em primeiro lugar, é civilidade. Nós todos podemos nos considerar pessoas boas e educadas, mas quando acontece um imprevisto, nós nos tornamos selvagens. Aflora um instinto agressivo e as pessoas tratam as outras de uma forma muito incivilizada. Se nós treinarmos a prática em uma posição superior à teoria, não adianta falar sobre isso, mas nós temos o caldo de cultura, que são nossos instrutores e alunos. São hoje dezenas de milhares espalhados por vários países. Então, nós temos esse caldo de cultura no qual a pessoa pode experimentar. Vamos ver se eu gosto dessa maneira de ser. Ah, não gostei. Ah, isto não é um colégio interno, portanto, você está livre. Pegando nisso que o mestre está a dizer, como é que a disciplina interior, que o mestre ensina há décadas, se traduz no cotidiano da vida efetiva de cada um deles? Eu diria que, em primeiro lugar, é o tratamento com elegância, fidalguia, gentileza e acima de tudo, a civilidade. Se não formos por esse caminho, não adianta nada nós seguirmos filosofias, métodos, religiões, seja lá o que for, mas se você não consegue agir perante um outro ser humano de uma forma leve, de uma forma amorosa, nada vai funcionar. Tudo vai ser uma grande hipocrisia. Porque nós vamos falar uma coisa, mas na hora H nós vamos agir de uma outra maneira. Então, em primeiro lugar, hoje nós damos uma importância muito grande a isso. Foi um processo que evoluiu aos poucos. Eu comecei a lecionar em 1960, portanto, hoje posso contar com 65 anos de magistério. Nesses 65 anos, o que eu ensinava foi passando também por uma transformação. No início, eu ensinava técnicas só, e essas técnicas provinham do hinduísmo. Tais técnicas eram exercícios respiratórios, técnicas corporais e outras mais. Ok, nós continuamos fazendo isso, só que ao longo dessa caminhada chegamos à conclusão de que se os próprios praticantes dessa filosofia de vida, os próprios professores, os ensinantes dessa filosofia de vida, não tinham ainda uma estrutura emocional de educação, de politesse, de civilidade, que fizesse deles um bom representante, um bom exemplo daquilo tudo, então a coisa em si estava perdida, porque o que adianta uma pessoa chegar a uma sala de prática contrita e fazer seus mantras, seu puja, e fazer sua meditação, e quando sai dali daquela sala, encontra o seu veículo batido ou arranhado, e aí essa pessoa deixa aflorar um monstro que tem dentro de si. Então, o que adiantou a meditação? O que adiantou aquilo tudo que ela fez ali? O que adiantou um rito? O que adiantou uma prática que tem altos ideais, mas se essa pessoa não pôs isso em prática? E eu digo isso com autocrítica, porque eu tive que errar bastante para que, olhando para os meus próprios erros, eu pudesse ver que não estava bom ainda, que só fazer respiratórios, meditação, etc., não estava produzindo o resultado que eu desejava. E então, em 2010, nós fizemos a transição daquele método para um outro, que até então não tinha nome, e ganhou o nome de The Rose Method. E esse método é mais de 80% comportamental. Ou seja, menos de 20% são aquelas técnicas, as tradicionais, as de sempre. Mais de 80% é como é que nós vamos reagir no mundo real.
quando uma circunstância imprevista nos surpreender. O problema é que cada um reage à sua maneira. É muito complicado fazer com que o ser humano todo pense, siga e haja da mesma maneira. Exatamente. De qualquer modo, o ensino integrado, que é aquele que pratica, parece-me o mais correto, o mais avisado. Porque se eu sou ensinado a ler, a escrever, também sou ensinado a pensar. Sou ensinado a crescer, não é? A crescer para o mundo, a crescer para a vida. Portanto, essa quanto a mim, a sua maior preocupação nesta altura. É que o ser humano cresça, mas cresça para a vida. Ou seja, aprenda a dizer que este arranhão no carro, afinal, não faz tão mal como parecia à primeira vista. Exato. Há solução para isto. E o importante, neste caso, é o autoconhecimento. Porque claro, se você se conhece a si mesmo, sabe qual vai ser a sua reação e por que vai ter aquela reação. Então, há uma parábola que atribui-se ao hinduísmo, mas provavelmente até isso pode ter vindo das artes marciais. Do Delfos, não? Conhece a ti mesmo. Mais que o oráculo de Delfos, é mais simples. O mestre chama 3 discípulos à frente e dá uma bofetada no primeiro. Pense se fosse você. Porque nós podemos fazer isso na prática. Uma experiência. Os alunos são seus, mestre. E vamos ver como é que esse primeiro que nós vamos chamar, como é que ele vai reagir. Então, provavelmente, ele vai se sentir indignado. Mas isto é um absurdo. Quem ele pensa que é? E fica com muita raiva, muito ódio. E chamo mais um. Essa parábola é do mestre lá, daquela época. E esse mestre deu-lhe uma bofetada no segundo. Aí eu também traria um segundo aqui e paf! E esse segundo não sente ódio, não se sente revoltado. Ele fica triste e chora. Mas foi o mesmo estímulo aos dois, porque o primeiro manifestou revolta, indignação, até mesmo ódio. E o outro não manifestou a mesma coisa, manifestou tristeza, decepção. E o terceiro? O terceiro agradece. Obrigado, mestre. Nas artes marciais existe um pouco disto, porque se o mestre chega lá e dá-lhe um corretivo, o discípulo... Obrigado, mestre. Propunha o seguinte, mestre. Propunha pegarmos nesse exemplo que deu. Vamos chamar 3 aqui? 3 é um número interessante. Mas propunha pegarmos na tal mão e dizermos assim, que eu gostava de falar consigo sobre a egrégora, que é algo que nos diz também muito respeito. E todos nós sabemos que quando os dedos estão separados, não têm a mesma força de quando nós os juntamos, não é? Qual é, no seu entender, no seu ensino, digamos, que a egrégora ocupa um papel central? Como é que explica hoje, digamos, de forma simples, àqueles que não conhecem o seu método, que a união das pessoas multiplica a força e não só soma as energias? Você sabe que o termo egrégora está muito pouco explicado em livros e na internet. Um dia eu quis enriquecer o capítulo do meu livro sobre egrégora. Então, fui à internet procurar. Aí o primeiro artigo que eu encontrei era do meu livro. Só que a pessoa não dizia de onde havia, qual era a fonte. Aí eu fui a outro, e o outro também era o mesmo texto. Só que este outro dizia que era do meu livro. E depois não encontrei mais nada. Não havia informação. Inclusive, em alguns dicionários da língua portuguesa, a palavra egrégora não existe. Embora ela venha sendo utilizada por diversas instituições iniciáticas há séculos.
mas é como se essa palavra simplesmente não existisse. E a egrégora, no nosso entender, porque também há várias interpretações diferentes, no nosso entender, a egrégora é como uma energia gregária. Então, De um grupo. de um grupo. E eu associo muito a uma frase que vem lá do Novo Testamento, que diz: onde dois ou mais de vós vos reunirdes em meu nome, lá eu estarei. Então, isso é egrégora. Dois, um sozinho, não é egrégora. Mas ele é um cristão muito dedicado. Ok, ele pode ser muito dedicado, mas não é egrégora. Dois, bom, agora já tem uma interação de energias de duas pessoas. Dois ou mais, pronto. Agora é uma egrégora, é um poder gregário. E o poder gregário, ele tem uma força muito maior do que o somatório daquelas energias. Então, um matemático, certa vez, estava assistindo a uma feira. Nos Estados Unidos, antigamente, tinha muitas dessas feiras com uma porção de atrações, como se fosse uma pequena Disneylândia. E havia um exercício, uma prática que se fazia, que era de sorteio. Colocavam muitas bolinhas, bolas de gude, como é o nome? Um berlim. E aí você tinha que adivinhar quantas havia naquele recipiente. Se adivinhasse, levava o bolão, né? O resultado que havia do dinheiro que havia sido arrecadado. Mas ninguém acertava, que é praticamente impossível. Então o dinheiro ficava para quem havia, para a empresa ou para a pessoa que tivesse promovido essa adivinhação. E nessa ocasião, a adivinhação nesta feira era: quanto pesa este novilho? E cada um deu lá uma opinião diferente e ninguém acertou. Inclusive algumas pessoas que trabalhavam na área pecuária. Ninguém acertou o peso. Mas matemático pensa o tempo todo em números, né? Então ele mentalmente foi fazendo as contas e a soma de todos aqueles números, tirando uma média, era o peso do novilho. Ou seja, cada ser humano ali presente não conseguia saber, mas a inteligência grupal daquelas tantas pessoas que ali estavam, acertou o peso do novilho. Isto é um bom exemplo de egrégora. E a minha editora se chama Egrégora, porque nós queremos justamente que esse conceito seja mais conhecido e seja mais, até mesmo, explorado, porque muitas vezes nós não sabemos a força que isso aí tem e vamos contra ela. Eliphas Levi, numa das suas obras, se eu não me engano foi no Grande Arcano, ele disse que se você se opuser à opinião pública, será arrastado e despedaçado por ela. E eu entendi que ele estava falando de egrégora. Se você vive num mundo ocidental, judaico-cristão, com estes valores, estes paradigmas, se você for contra isso, bater de frente, a energia, a egrégora dessa comunidade, dessa sociedade, é muito maior do que a sua. Então, isso vai arrastar e despedaçar essa pessoa, como fez com Giordano Bruno, com Miguel Servetti, com tantos outros que foram destruídos, foram torturados e mortos por ir contra uma ideia... Um establishment. Exatamente, que a maioria já havia estabelecido como o quê? Verdade. Como verdade. Eu sei que para o mestre de Rose a vida é um ato cultural. Acha que o ser humano sabe disso? Olha, se nós considerarmos cultura no sentido mais abrangente e popular do termo, ele pode até não saber conscientemente, mas no fundo ele exerce a sua cultura. Ele faz lá as suas danças típicas, ele come as comidas da sua aldeia,
né? Ele fala a língua ou dialeto daquela região, então, de uma certa forma, ele assume, ele absorve, ele incorpora aquela cultura. Já no outro sentido, no sentido mais erudito, não. O ser humano não tem muita ideia do que seja realmente a cultura e não tem ideia do que seja a consciência. Porque quando nós propomos determinadas técnicas que expandem a consciência, algumas pessoas dizem, mas o que é a consciência? E nós temos que brincar um pouco com o tema, então dizemos, olha, você sabe o grilo falante do Pinóquio? A consciência é um pouco aquilo ali, né? Para aquela pessoa é aquilo. Mas, na verdade, nós queremos nos referir à consciência como estado de lucidez. Exatamente. Se ele não sabe o que é a consciência, como é que se consegue fazer com que ele adquira uma nova consciência, que é aquilo que é preciso no mundo? Não consegue. Não consegue. Mas nós somos mamíferos com muita imaginação. E, como tal, nós achamos que estamos num ponto da evolução que não é a realidade. Nós estamos imaginando isso, né? É a nossa percepção. É a nossa percepção. Então, o ser humano, neste momento, ainda está muito primitivo. Nós temos que aceitar o fato, porque você entra na internet e encontra um movimento eloquente contra as touradas. Na Espanha, no México, em Portugal, em toda parte. Mas só o fato de precisarmos fazer um movimento contra as touradas significa que elas existem, elas estão ali, elas são uma realidade popular e que na maior parte desses países é considerado como cultura. Sim. É a cultura do país. Não podemos deixar de torturar o animal, porque isto é cultural, é uma tradição. Só isto já nos mostra o quanto nós ainda estamos primitivos, o quanto nós ainda somos um homem pré-histórico apenas com roupas mais finas. O mestre acabou de dizer, estávamos a falar sobre o contraste, sobre a parte comportamental, a consciência vive dos contrastes. Se eu não souber o que é o som, eu não sei o que é o silêncio. Se eu não souber o que é ensonso, eu não sei o que é salgado. Enfim, a nossa expansão de consciência vive do contraste, vive do erro, vive da aprendizagem. E pegando nisso, eu gostava de lhe colocar aqui uma questão. É conhecido que a reeducação comportamental é central no seu método. Como é que pequenas mudanças de hábitos podem alterar profundamente, mas profundamente, a vida de uma pessoa? Altera tanto que se os filmes, se nós entrarmos agora na nossa internet para olhar tudo, a oferta de filmes que existem para que assistamos em casa, praticamente todos eles não existiriam, praticamente todos, não existiriam se as pessoas pusessem em prática o nosso método. Por quê? Como foi que o filme começou? Ele começou com uma palavra mal pensada, ou com uma agressão física, ou com um assassinato, alguma dessas coisas. E se a pessoa conhecesse o método, no momento em que alguém veio aplicando uma agressão, se o personagem principal ali da trama tivesse reagido de uma forma mais educada, mais civilizada, o filme não existiria. A história teria que ser reconstruída, porque todos os filmes, praticamente, são baseados em insultos, socos, tiros, explosões, mortes. Então, o que está a dizer é o que interessa não é o que nos acontece, é a forma como nós reagimos àquilo que nos acontece. Exatamente, porque lembra-se das bofetadas? O estímulo foi o mesmo, mas a reação foi diferente, porque cada um reagiu com o que tinha dentro de si. Essa é que é a moral da história. Cada um põe cá fora aquilo que é, independentemente do estímulo que tem. O yoga é importante no seu método? É importante, mas não é definitivo. Não é o mais importante. Claro.
O mais importante é a reeducação. Mas é importante pelo trabalho que se dá à mente. A ideia hoje no método é assim, o método é como se fosse um casulo protetor. Eu quero chegar lá, eu quero praticar esse tal de yoga. Mas você sabe o que é? Não, na verdade ninguém sabe. Claro. Né? Todos temos uma visão muito ocidental, muito utilitarista, muito adaptada do que aquilo seria. Mas será que eu mereço? Eu posso utilizar isso aí? Eu posso usufruir desse patrimônio? Então tem que passar por esse casulo protetor, que é a reeducação, a reprogramação comportamental. Não é fácil. Olha, sabe que eu até diria que, da forma como está estruturado, é fácil. É fácil por quê? Porque a pessoa cai num ambiente onde uma maioria já se comporta daquela forma. Então, o que ele pode escolher é: gosto ou não gosto, quero ficar aqui e me adaptar a essa forma, isso me agrada, ou não quero, vou fazer outra coisa, vou jogar futebol. Então, por que é fácil? Porque se a pessoa é fumante e estiver num ambiente onde ninguém fume, a tendência é de que espace mais o tempo entre um cigarro e outro. E que com o tempo talvez até pare de fumar, porque ele é o único fumante ali no meio, ninguém fuma. E assim todos os outros hábitos, né? E como nós já temos, felizmente, isso foi uma sorte, um privilégio termos conseguido pessoas como essas que temos hoje à nossa volta. Então, essas pessoas já têm esse comportamento, elas já sentiam assim, elas sempre pensaram assim. E, chegando, encontraram outras que também pensavam assim. Então, ninguém precisou se modificar, ninguém precisou se violentar. Não houve uma doutrinação, nada disso. Então, eu sempre pensei assim. Então, ótimo. Eu gostava de pegar nesta última questão que nós abordámos, que está relacionada com a mudança de hábitos e com um tema que a nós, na maçonaria e principalmente na Grande Loja Soberana de Portugal, nos é muito cara, que é a liderança. Eu tenho aqui um exemplo de um vice-grão-mestre nosso, o Pedro Pacheco, que durante o último ano, praticamente, ele mudou a vida dele. Ele é optometrista, mas mudou a vida dele para pequenos hábitos, a levantar-se às 5 da manhã, foi uma promessa que fez à filha, e ao fim de um ano participou na versão mais completa do Ironman. Enfim, uma pessoa normal, que era um optometrista, ainda com uma barriga até interessante, e de repente torna-se num Ironman. E estou a falar isto porque está ligado com a próxima pergunta que lhe vou falar, e ele escreveu um livro. Ele está o representante do Pablo Bressal, cá em Portugal. Ele escreveu um livro que chama-se O Poder da Visão. E era sobre isso que eu gostava de falar. Ou seja, hoje fala-se muito em liderança, mas pouco em liderança interior. Na sua visão, o que é liderar-se a si mesmo? Nós temos uma visão de liderança um pouco diferente daquela que se encontra no mundo empresarial. A nossa escola, ela é baseada num ensinamento que é muito antigo e que supostamente provém de uma civilização do período do Neolítico, em que aquele grupo supõe-se que era um grupo matriarcal. Não há nada. A sociedade era matriarcal. Sociedade matriarcal. É que passa a ser patriarcal. Não há nada confirmado, mas isto é uma suposição. E nós procuramos seguir aqueles princípios que passaram de geração em geração, e especialmente na tradição oral da Índia. Na tradição matriarcal, a liderança é vista de uma maneira muito diferente, porque o líder não é aquele que comanda um grupo, mas é aquele que está disposto a servir a esse grupo. E quando alguém do seu time, da sua tropa, comete um erro, em vez de cortar sua cabeça, esse aí errou, está fora. Mas o líder devia ser o primeiro a servir, não a servir-se. Exatamente. Então, ao servir,
e perceber que alguém não agiu como se esperava, a forma de aplicar a correção desse erro é uma maneira diferente da forma como se vê normalmente nas empresas. E um exemplo disso foi um caso que ficou famoso de um executivo que cometeu um erro e isso proporcionou um prejuízo de milhões para a empresa. E consultando o seu chefe, então você agora vai demiti-lo, né? E ele disse, não vou demiti-lo, porque agora ele já cometeu esse erro, portanto agora ele já sabe que essa não é a forma adequada. Então, é do mundo empresarial, mas ele teve uma atitude matriarcal, ele teve a atitude mais da compreensão do que da punição. E há um exemplo... É a tal reeducação que o mestre falava há pouco. Exatamente. Há um caso que eu sempre conto porque eu gostei muito de quando aquilo aconteceu e sinto que como exemplo é muito útil para que as pessoas compreendam como é a atitude ideal de alguém que seja o chefe, o líder, o patrão. E eu estava num restaurante em São Paulo, no restaurante de uma senhora que era uma suíça alemã. Chamava-se Restaurante da Tia Lúcia. E o nome dela ela era a Tia Lúcia. E como vivia cheio aquele restaurante, nesse determinado dia eu me sentei muito próximo à cozinha. E ouvi, inadvertidamente, a Tia Lúcia chamando a atenção de um funcionário. E ela disse, meu filho, a Tia Lúcia já disse para você não fazer isso, e você fez novamente. Então, se você fizer outra vez, a Tia Lúcia vai pôr você no olho da rua. Você entendeu, meu filho? Eu achei aquilo genial, porque ela não levantou a voz, ela não humilhou, mas ela mostrou que era ela quem mandava. Então ali eu entendi aquilo, até mesmo por ser uma personagem feminina, eu entendi aquilo como uma liderança matriarcal. Vê algum paralelismo disso que acabou de dizer com, por exemplo, o olhar que o seu avô fazia para educar os filhos sem dizer nada, só com o olhar? Eu creio que não, eu creio que o meu avô era bem patriarcal. Os filhos dele ficavam um pouco... aquele que a gente chama de respeito, mas que na verdade é medo, né? O método de Rose é praticado em todo o mundo? Não. É praticado no Brasil, principalmente onde há escolas, Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos, Portugal, Espanha, França, Alemanha, isso é quase todo mundo. E Holanda, Itália e mais um país ou outro. Eu diria Europa Ocidental. Para quem nos está a ver e ouvir, porque estamos num podcast também, qual é a essência do método? A essência é comportamento. Nós podemos colocar uma palavra um pouco mais elegante para descrever isso, que é epigenética. Então, o que é o método? É epigenética. E a epigenética, muita gente conhece, muita gente não conhece esse termo. Então, o que é epigenética? Epi significa acima de. Então, é algo que está acima da genética. E a epigenética, consiste na reeducação ou modificação dos seus hábitos e costumes. Então, ao mudar seus costumes, você interfere na manifestação do potencial dos genes. Os genes não são tocados, eles continuam exatamente como eles são. Mas, ao mudar os estímulos que você oferece, por exemplo, fuma ou não fuma, bebe álcool ou não o bebe, come carnes de animais mortos ou não come carnes de animais defuntos, né? Toma drogas ou não toma drogas.
Então, faz exercício ou não faz exercício? Então, todos esses fatores levam a que o seu corpo tenha a liberdade de manifestar determinadas reações. Então, os seus genes, eles têm ali um potencial, vamos supor, que seja um potencial para produzir diabetes, ou câncer, ou Alzheimer, daqui a alguns anos. Todos nós, quase todos nós, temos esses genes que estão ali quietinhos, enquanto nós não os provocarmos. Aí, essas duas pessoas aqui, uma fuma, bebe, come carnes, não faz exercício. A outra não fuma, não bebe, não come carnes e faz exercício inteligente. Ora, só isto já nos mostra que vai haver uma diferença de pelo menos 10 anos na expectativa de vida entre uma e outra. Isto é a epigenética, é você aplicar os princípios que favorecem a empurrar com a barriga aquele câncer que um dia vai aparecer, ou aquela diabetes que um dia poderá aparecer, ou aquele Alzheimer que um dia poderá aparecer, ou aquele problema cardíaco, cardiovascular, mas você empurrou aquilo com a barriga, porque ao ter um estilo de vida saudável, você, em vez de ter o seu câncer aos 35 anos de idade, talvez venha tê-lo aos 70. É lucro já valeu a pena. Né? Se ele morrer de câncer aos 70, ele tem que morrer feliz, satisfeito. Dizer, olha, o meu amigo ali morreu aos 35, eu morri aos 70. Então, estou no lucro. Né? Qual é, mestre, ainda falando sobre a questão da liderança, qual é, no seu entender, o maior obstáculo ao crescimento interior de hoje? Será a falta de foco, porque nós temos muitas distrações? Será a falta de valores? O que é que, no seu entender, é aquilo que dificulta mais isto? Hoje, o que está nos atrapalhando muito a nossa vida, o que inclui a nossa saúde, vitalidade, expectativa de vida e, consequentemente, a lucidez, porque nós temos os nossos neurônios, nosso sistema nervoso central está aqui, está funcionando, mas por que ele não funciona a pleno vapor? O estilo de vida da sociedade. Mesmo aquelas pessoas que diziam, mas eu tenho uma vida super saudável. E aí eu gosto de brincar, provocar, dizer assim, você tem uma vida super saudável, você é aqueles ecochatos, você faz tudo certinho ali, chega a ser uma pessoa desagradável, de tão fanática. Sim, eu vou viver muito e eu estou fazendo tudo certo e vou, consequentemente, alcançar um estado de lucidez melhor, um autoconhecimento. E bebe água? Bebo, claro, muita. Pois é. A nossa água, de todos os países, é uma água que é envenenada intencionalmente, porque é para evitar doenças imediatas. Então coloca-se cloro, os micro-organismos têm uma dificuldade maior de se proliferar, só que isto, ao longo dos anos, quanto de água você bebe por dia? Bebe de manhã, de tarde, de noite, você põe água na comida, você faz sua comida com aquela água, você faz chá, você faz gelo, você bebe. A água está em todo lado. Não é? A água está em todo lado e você faz isso, esse consumo de água, água tratada, né? Você usa essa água 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, chega uma hora que seu corpo não aguenta mais. É cloro, é flúor, é fitalato, é uma série de substâncias que são prejudiciais, isso sem falar nos defensivos agrícolas. Ah, mas eu tenho um filtro de última geração em casa. Não tira. O filtro, ele tira um pouquinho, mas não consegue tirar o grosso dessas substâncias. Então, isto é só um exemplo do quanto nós estamos manipulados e de certa forma, inconscientes das dificuldades que nos estão impostas pela própria sociedade que nós criamos. Agora, isto criou agora uma complicação, quer dizer que eu não posso mais nem beber água. Está a ser apologista para bebermos vinho? É isso?
nem água nem vinho. As substâncias excelentes que o vinho tinto tem, o suco de uva também tem. Portanto, não precisamos ingerir o álcool. O álcool, pesquisas recentes, não muito recentes, já tem mais de 10 anos, declaram que não existe quantidade segura de ingestão de álcool. Não existe. Mas então, fazer o quê? O que eu fiz em casa? Coloquei um destilador, então eu uso água destilada. Há 10 anos, nesses últimos 10 anos, só utilizo para comida e para beber, e para fazer suco, e para fazer chá, café, tudo, só água destilada. Então, é uma medida. Fiquei uma pessoa diferente ao fazer isso? Não. Assim como não tem um filtro, eu tenho uma destiladora. E não é estranho, não chama a atenção de ninguém, mas quando você vai adotando pequenas medidas na sua vida... Tais pequenos hábitos, não é? Pequenos hábitos. Então, no final, no conjunto e ao longo do tempo, isto produz um resultado. O mestre de Rose há pouco deu um exemplo que para mim é fascinante. Eu não posso deixar de voltar a isso. Quando falou naquilo que o ser humano hipotético prefere. Se quer beber álcool ou não beber álcool, se quer fumar, se não quer fumar e por aí fora. Isso disse o senhor e muito bem, é uma questão de consciência. A pessoa ou tem consciência para fazer uma coisa, ou tem consciência e não faz essa coisa. Meu querido amigo, eu gostava muito de, aos 20 anos, o ter ouvido, ter-me dito isso. Sabe porquê? Porque eu, aos 20 anos, fumei, comi carne, bebi álcool e drogas. Como todo mundo. Veja lá o que eu perdi. Veja lá o que eu perdi. Convencido nessa altura que estava a ganhar alguma coisa. Estamos a falar de um homem que tem 90 anos. 90 anos. Por isso ainda acordei a tempo. Acordou a tempo, está rijo, forte e ainda temos muitas décadas pela frente, né? E muitos livros. Olha que rijo nem todo. Nem não, mas partes moles. Mas pronto. Mas tudo bem. De qualquer modo, essa questão da consciência parece-me fantástica. Muito bem. E o que falta ao ser humano é a tal consciência, ou adquirir consciência do que está a fazer. Vê-se nas guerras, vê-se na violência doméstica, vê-se nos roubos, vê-se dia a dia nos disparates todos que o ser humano faz. Eu acho que o seu método devia ser seguido por eles. As escolas em Portugal são onde? Temos 2 em Lisboa. É já para dizer às pessoas que estão a ver aqui este podcast. Em Lisboa, 2. E no Porto, mais umas quantas. Pronto. Então, o que é que eles têm que fazer para chegar à sua escola? Exatamente. É saber onde é e inscrever-se. Agora, infelizmente, na minha faixa e na sua de idade, já não é o ideal. Mas nós temos consciência. Nós temos consciência. Não há problema. Já não há problema. Um dia eu fui praticar, entrei num ginásio para fazer lá meus exercícios e a pessoa disse, mas, professor De Rose, e o seu método? Eu disse, meu método não é para minha faixa de idade. Mestre, estamos quase no final, ainda temos 15 minutos, temos os últimos 15 minutos, e eu gostava de falar consigo sobre respiração. Enfim, existem várias versões sobre isso, desde a parte mais espiritual à parte mais científica, mas o que é certo é que tão importante como nós bebermos água é nós respirarmos, não é? Até mais, não é? Até mais, não é? Porque a verdade é que nós podemos estar sem comida durante muitos dias, podemos menos dias estar sem beber, mas se tivermos poucos minutos sem respirar, nós morremos. Mas a forma como nós respiramos faz uma diferença bastante grande. Faz. E ela própria, num outro nível, permite-nos a nós vibrar de uma forma diferente também. E nesse aspecto, o que eu lhe gostava de perguntar é, neste século XXI, onde tudo é muito mais acelerado, até dizem que o karma já está mais acelerado e tudo, como é que técnicas de respiração e a presença, no fim de contas, a capacidade de nós perceber que estamos presentes,
podem mudar o ritmo mental de alguma pessoa? Para nós, a respiração é uma das técnicas, uma das ferramentas mais importantes, porque fala diretamente ao sistema nervoso central. O nosso cérebro é o órgão que mais consome oxigênio no nosso corpo. E o ser humano é o único animal, ao que me consta, que pode decidir: agora eu respiro, agora eu não respiro. Os demais animais prendem a respiração se caem dentro d'água. Mas aqui, fora, simplesmente decidir: agora eu vou parar de respirar. Isto é do ser humano. O meu cachorro não faz isso, o meu macaco não faz isso. Então, o ser humano tem essa capacidade de decidir se quer respirar ou não respirar, respirar mais rápido ou mais devagar, utilizar a musculatura abdominal, diafragmática, ou a intercostal, ou a subclavicular. E se eu quero utilizar este ritmo respiratório, ou seja, das fases da respiração, se eu vou aplicar um ritmo X para inspirar, um ritmo Y para reter o ar dentro dos pulmões e outro para expirar. O conjunto desses elementos todos nos proporcionam 66 exercícios respiratórios diferentes. 66. Que o método tem, mas que não foram criados pelo método. São exercícios respiratórios que provieram lá da Índia. Então, esses exercícios, eles, entre outras coisas, vão nos proporcionar um fenômeno muito interessante. Nós temos o nosso consciente, nós estamos usando agora o nosso consciente, né? Estamos aqui com as ondas beta no nosso cérebro, estamos utilizando a racionalidade, a mente consciente. Mas nós todos sabemos que atrás temos um inconsciente que tem um acervo muito maior, uma reserva de conhecimento extraordinária e que nós não temos acesso, ao qual não temos acesso. Entre o consciente e o inconsciente, imaginemos que temos uma película, uma membrana impermeável. O consciente não consegue entrar no inconsciente. Então, às vezes, para resolver algum probleminha, algum trauma, alguma neurose, então vamos fazer análise, fazer psicanálise. 12 anos de psicanálise para descobrir por que você fica tão disturbado quando alguém diz tal coisa. Ah, pronto, descobri. Bom, descobrir você descobriu, mas custou-lhe 12 anos a um preço um pouco até proibitivo. Ora, e se nós pudéssemos tornar esta película, esta membrana, permeável? E o que torna isto permeável é o exercício respiratório. Porque agora nós vamos interferir com a área do neurovegetativo, com a área do inconsciente. Normalmente, nós respiramos o tempo todo. Agora eu vou interferir de uma forma que essa ação que é automática, que é inconsciente, que é neurovegetativa, eu vou interferir nela. Então eu vou ultrapassar essa membrana. E eu vou ter acesso agora a esse patrimônio imenso que é o inconsciente. É algum desse inconsciente coletivo também. Também. Uma vez que você já está no seu inconsciente, ele está em contato com o inconsciente coletivo. Então, chega a um ponto em que você consegue acessar uma quantidade e qualidade de conhecimento que é absolutamente extraordinário. E isto ainda não tem nada a ver com o intuicional. Isto ainda é um patamar aqui do psiquismo, que é um patamar ainda muito baixo, muito simples. A filosofia nos leva a acessar uma outra dimensão, que é do intuicional. Porque esta dimensão aqui do inconsciente, ela nos permite aceder conhecimentos que algum ser humano já tenha tido. É o patrimônio de tudo que os seres humanos já desejaram, temeram, fizeram, conheceram. Então, isto ainda é humano.
Agora, no intuicional, nós já chamamos aquilo de conhecimento por via direta. Nós não usamos o termo espiritual, porque o nosso sistema não é espiritualista. Então, não é espiritual, mas é alguma coisa que está num patamar diferente, que não é humano. Então, por exemplo, se nós fôssemos aceder ao inconsciente coletivo para encontrar a cura do câncer, provavelmente não encontraríamos, porque isso ainda não é do patrimônio do ser humano. Mas se nós fôssemos lá nesse outro patamar do intuicional, se um cientista se desse ao trabalho de fazer esse treinamento, ele iria lá e conseguiria trazer conhecimentos esclarecedores, novos, que outros seres humanos ainda não acessaram. Quer dizer que a espiritualidade não entra Não, no nosso trabalho não. Qual é a explicação para isso? Qual é a explicação para isso? A razão é que nós não somos religião. Sim, mas... Então não temos autoridade. Não é obrigatório ser religioso. Sim, mas nós não temos autoridade para falar. Muito bem. Sobre nada que seja espiritual. Mas fala e reconhece a existência de um patamar superior. Sim. Até porque eu parei de usar a palavra espiritual há muitos anos, quando um dia uma aluna me disse: professor, eu estou com problemas espirituais. E eu disse: você é médium? Tem alguma obsessão, alguma coisa assim? Ela disse: não. O meu problema é que meu marido bebe. E chega em casa bêbado e bate nos filhos e bate na esposa. Eu disse: mas minha querida, isso não é um problema espiritual, isso é um problema social, é um problema até criminal, mas não é espiritual. E aí eu comecei a perguntar a alguns alunos, por diletantismo, o que é espiritual para você? E não consegui duas respostas iguais. E depois, na internet, eu lancei essa pergunta: diga o que você acha que é espiritual. Coloquei essa pergunta em vários grupos do Facebook, que eram grupos da área espiritualista, né? E perguntei: o que é espiritual? Não houve duas respostas iguais. Consequentemente, o ser humano não sabe o que é espiritual. Aliás, há pouco, mestre, estávamos a falar ali sobre aquela frase, mens agitat molem, que o Fernando Pessoa, quando escreveu a sua mensagem, aquilo que quer dizer, a mente move a matéria, ou o espírito move a matéria. Nós nem conseguimos explicar bem qual é a diferença entre espírito e alma, portanto, compreendo a sua questão. Vamos lhe colocar as duas últimas questões para terminarmos este podcast do Quinto Império, e peço a ti, meu querido, que possas fazer a primeira pergunta. Muito bem. O seu método, o método de Rose, para já é um nome muito bonito. Muito obrigado. Para já é muito bonito. O objetivo é tornar a pessoa mais feliz, mais alegre, mais consciente. Estamos acertando tudo até agora. Mais pessoa. É isso mesmo. Tornar a pessoa mais humana. Então, Em cheio. Passei de ano. Passou. É exatamente isso. Exatamente isso. Nós procuramos, nós temos hoje o termo civilidade, que se refere à capacidade de viver em cidades, ou seja, viver com outros. E o grande problema que nós temos é que nós não fomos treinados para isso, né? E alguém tem que começar a treinar-nos, porque a única solução que os estados nos oferecem é: errou, vai preso. Tá, mas ninguém me treinou para não errar. Sim. E se nós conseguirmos educar antes, não teremos que punir depois. E a nossa ideia é essa aí. Começar com adultos, nós não trabalhamos com crianças. Então, o nosso foco são adultos dos 18 aos 48 anos de idade, ideal. Claro que pode ter mais, né? Não estamos fora, não estamos impedidos de usufruir dessa proposta. Mas o foco, né, a divulgação vai para esse público. Por quê? Porque, em geral, essa faixa é a faixa produtiva.
é a faixa que está produzindo, que está trabalhando, que está ensinando, que está escrevendo livros. Tem as exceções, como nós sabemos, né? Um ou outro aqui que também continua escrevendo depois de uma certa idade. Mas a maioria colocou seus artigos, suas crônicas, suas pesquisas científicas naquela faixa. E nós queremos começar com essa faixa. Não trabalhamos com crianças porque criança é educada pelos pais. E aí nós podemos dar um ensinamento que entre em choque com a educação que a criança está recebendo em casa, e nós não queremos. Não, nossa ideia é criar uma união, uma integração do indivíduo com o meio, portanto, também com a sua família. Não queremos criar um desconforto. Então, a criança não. A partir dos 18, sim. E por que não trabalhamos com pessoas da minha idade, por exemplo? Porque se essa pessoa já fumou, bebeu, comeu carnes e se estragou durante 80 anos, eu estou com 81, então não adianta mais, né? Se o cara chegou nesta idade fazendo tudo errado, não vai dar tempo de corrigir. Então eu prefiro trabalhar com aquele público que está numa faixa produtiva, numa idade em que, se nós sugerirmos, o que você acha? Acha que é uma boa ideia não fumar? Acho. Pronto, então temos tempo. Ele ainda vai ter mais 50, 60, 70 anos pela frente. Então é isso. E essas pessoas, então, serão multiplicadores, porque eles vão aplicar esses princípios, esses preceitos comportamentais com a sua família. E eles vão fazer isso com seus filhos, com seus cães, com seus empregados, com seus amigos, e pronto, aí cria-se o fator multiplicador. Mestre, vamos terminar este podcast Quinto Império, e queria perguntar-lhe o seguinte: o que dá silêncio, o que dá sentido ao silêncio é o som, o que dá sentido à vida é a morte. Todos nós, um dia, vamos morrer. Ninguém cá fica para sempre. O que interessa é o que é que nós fazemos desde que nascemos até ao momento em que vamos morrer. Depois de tantos anos dedicados ao ensino e ao aperfeiçoamento humano, que é o que nós temos estado aqui a falar, que legado gostaria que permanecesse além da sua presença física? Olha, deixa eu ir um pouco atrás, a questão da morte, porque eu escrevi um livrinho chamado Você está preparado para a morte? E as pessoas a quem eu coloco o título do livro, quase todas dizem, eu não estou. Então vamos falar a respeito? Não quero nem falar. Bom, mas então você não vai estar preparado nunca, né? E o livro, ele não leva a morte muito a sério, sabe? É um livro meio divertido, meio zombeteiro, porque eu já enfrentei a morte várias vezes, em função da própria profissão e também do tempo de vida. Eu tive algumas experiências muito divertidas. Um avião meu foi sequestrado no Irã, outro foi sequestrado no Paquistão, porque eu ia sempre para a Índia, né? Então estava passando por cima daqueles países. E depois um atentado à bomba em Bogotá, outro atentado à bomba em Paris. Nós estávamos dentro da livraria Gilles Bergene e quando saímos, por que vamos sair? Estamos olhando os livros, não, vamos lá fora, vamos lá. Quando saímos, o lado de dentro explodiu. E uma porção de outras experiências bem edificantes. E aí eu coloquei as conclusões no livro. E pronto, então a morte, realmente, uma das coisas que eu digo foi o que você também colocou, que todo mundo que já viveu até aqui já morreu. Então qual é a novidade? Por que isso assusta tanto as pessoas se todo mundo está morrendo o tempo todo, né? O que eu coloco no livro de uma forma bem humorada é que, em parte, o peso na consciência, sabe? O medo do inferno.
porque a pessoa vai ficando mais velha, vai ficando mais religiosa. Várias pessoas eu conheci que eram ateus de carteirinha e quando ficaram velhos não saíam de dentro da igreja. Então é um pouco isso, um pouco o medo de ter errado, de um peso na consciência, medo do inferno e tal. Enfim, se você sabe que está agindo bem, você tem a consciência tranquila, a morte não deve assustar de forma alguma. E aí? E o que fica? O que fica são as obras que você realizou, são as pessoas que você fez felizes na sua vida. Você se foi, mas aquela pessoa ali está muito feliz, graças a você, e tem ótimas lembranças da vida. É a qualidade dos relacionamentos que nós vamos tendo durante a nossa vida, não é? Exatamente. E tem um outro livro que se chama Amar é uma Arte, Separar faz parte, que ensina a, primeiro, não se separar, mas se precisar, se realmente ambas as partes decidirem que querem se separar, que é necessário, então, pelo menos, que essa separação seja com civilidade, que essa separação seja sem um mal-estar, sem ódios, sem ressentimentos, sem agressões, sem ameaças, sem litígios. Então, esse livro eu gosto muito dele, porque ele salvou muitos casamentos e inclusive, eu me casei algumas vezes e as minhas ex continuam todas minhas amigas e continuam amigas entre si. E os maridos que vieram também ficaram nossos amigos. Isso é uma arte. É o que eu disse, amar é uma arte, e separar faz parte. Mestre, mais uma vez, foi um prazer enorme, em nome do nosso respeitado agromestre, parte agromestre, enfim, tê-lo aqui no nosso podcast Quinto Império, na Grande Loja Soberana de Portugal, e esperamos tê-lo aqui mais vezes, ler os seus livros e aprender consigo. Mais uma vez. Foi uma grande honra estar aqui na sua casa, na nossa casa, e conhecer essas pessoas que você me apresentou, que realmente são pessoas muito especiais. Me sinto muito privilegiado. Este podcast chama-se Assunto Sério. Tem razão de ser. Tem razão de ser. Foi mesmo um assunto sério. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, mestre. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, a honra é minha. Obrigado. Para o mestre, que gostava que fechasse agora, faça por favor esta... Não, eu queria agradecer muito a sua presença. Para nós foi extraordinário, diria que foi mesmo épico. E quero agradecer também a presença de todos aqui. O que o mestre, professor Luís de Roso, nos trouxe não foi só a oportunidade de conhecer o seu método e a sua história, mas foi uma verdadeira aula. Uma aula que fez bem ao espírito. Que bom! E à alma. Foi aquilo que nós chamamos uma belíssima prancha. Todos aprendemos imenso consigo hoje. Espero que volte, como o meu colega, o meu querido irmão João Pestana Dias já o referiu. E quero agradecer-vos todos muito por estarem aqui. Este foi mais um evento que a Soberana conseguiu hoje aqui realizar com muita alegria, com muito carinho e com muita satisfação. É mais um de muitos que seguirão. Portanto, isto é a Soberana. Somos nós, a nossa fraternidade, o amor que temos uns pelos outros e o amor que fica também Muitíssimo, no nosso coração. Muitíssimo obrigado. Mestre, Obrigado, com licença.